chamar as crianças virem aqui à frente. Enquanto os irmãos o desejarem, podem abrindo as Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6, dos versos 11 até o verso 16. 1 Timóteo capítulo 6, versos 11 a 16. Vamos orar nesse momento pelo cultinho das crianças também. Obrigado, Pai querido, nós te louvamos esse momento, esta manhã. Mais uma vez te agradecemos essa oportunidade sem igual de apreciarmos a palavra do Senhor. Obrigado pelos pequeninos também que chegam à casa do Senhor com um propósito trazido pelos pais, de que eles aprendam as lindas histórias da Tua palavra, e que seja agradável na presença do Senhor, cada palavra dos meus lábios, também esta meditação do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, dos versos 11 até o verso 16. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te diante de Deus, que preserva todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eternamente. Um amém? Todos falaremos juntos, vamos lá? Amém. Bom, os irmãos podem se assentar. Quero falar um pouco nesta manhã sobre esse tema que está aí, conforto do alto, ou socorro do alto, ou como diz aqui o verso 13, mais especificamente: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Em outras versões diz que a tudo vivifica. Quando nós estamos sendo confortados ou consolados por alguém, o alvo é tirar-nos daquele estágio de letargia, de tristeza, de desânimo, e colocá-lo o quê? Um pique espiritual bom. Esse é o que esse texto aqui está nos ensinando. É uma injeção do ânimo que vem dos céus. Nós às vezes ficamos observando, especialmente no Nordeste, algumas regiões ali do Ceará, que não chove, fica vários meses, e plantação ali, o agricultor torcendo para que caia a chuva, e quando vem a chuva, é impressionante ver a alegria da população, que saem naquela chuva, festejam. 15 dias depois, aquela plantação ali começa então a despontar as folhas verdes, vida. E
é dependente do alto, da chuva. Nós temos várias músicas desses poetas, não é, que falam sobre a chuva. Irmãos, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos olhar do lado que nós estamos vendo aqui, a chuva, o conforto, o gozo do Senhor. Deus não nos criou para vivermos olhando para baixo, curtindo muitas vezes essas desventuras. A vida é triste. Por mais que nós estejamos bem, saudáveis, saúde, dinheiro no bolso, bem com todos, mas sempre tem uma canetada de frustração. Pessoas que tiram a vida, não na tiram porque aconteceu um desastre, alguma coisa assim. Às vezes é um enfado da vida, um enjoo da vida. Os versículos que antecedem esse aí são versículos interessantes, mas eles falam especificamente, porque Paulo está tratando aqui no capítulo 6, a partir do verso 3, em casa quiser ler, é um tratado sobre a corrida desenfreada, vamos dizer aqui, que mais de 80% da população tem atrás de um conforto de vida, de ter mais dinheiro e mais dinheiro. Então, Paulo está tratando especificamente disto. Até tem um versículo que nós somos fãs, que é o verso 8 aí, verso 8 e 9. Tendo sustento com que comermos, bebermos e nos cobrirmos, estejamos com isso o quê? Contentes. Tem apetite? Fica contente. Não tem contrafilé, como o zoiudo, né? Ontem tivemos um almoço gostoso, um grupo de irmãos, e tinha uma comida deliciosa, feita no forno. Mas tinha uma menininha do meu lado, que ela só tinha arroz no prato, só arroz, e aquelas comidas preparadas. Eu falei, e aí, não vai, você não, eu quero ovo, aí a mãe dela falou, pastor, ela é fã de ovo, ovo é gostoso, irmão. Achou que eu ia falar mal, né, porque ela estava comendo arroz puro, não, ela queria ovo, era a melhor mistura dela, irmãos, tendo conforto, com que comermos, bebermos e nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Fora isso, irmãos, esse é o novis fora, o final do verso 10. Desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Não vale a pena vivermos neste mundo fora do olhar dócil de Deus e também a nossa comunhão e intimidade com Ele. Sem ouvirmos, nós temos 3 pontos que eu quero deixar claro com os irmãos, mas mostrando aqui o verso 9 e 10, o verso 8, 9 e 10, tendo sustento, com que nos vestirmos, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça desviaram da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Eu quero que os irmãos fiquem com o final. Não estamos tratando do problema aqui, que Paulo está orientando sobre o desejo de desenfrear, de enriquecer. Mas qualquer tipo de desvio da presença do Senhor, o final é este. Atormentam-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Não é plano de Deus, não é propósito. Pensando quando Jesus, sua última semana de vida,
eu creio que no Monte Sião, olhando a cidade de Jerusalém, as pessoas entrando e saindo do mercado, outros indo para o serviço, outros saindo do serviço, outros andando de um lado para o outro, mas sem olharem para cima. E Jesus diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar-te a comunhão comigo, como a galinha faz com seus filhotinhos, mas vós não quisestes o meu calor, o meu aquecimento. E logo depois, Jesus foi crucificado. E muitos mais tarde reconheceram, quando Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, aquele que dá vida. Por isso que esse Paulo usa aqui, verso 13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, ou em outras versões, o Deus que a tudo vivifica. A principal coisa que nós precisamos nesta vida, irmãos, é andarmos perto de Deus. Fora disso, cai nesse versículo. Desviam-se da fé, desviam-se do Senhor, deixam de olhar para cima, excluem Deus, como Jó está referindo-se a alguns colegas dele, donos de fazenda ao seu redor. Capítulo 21. São esses os que disseram: afasta-te de nós, ó Deus, o que há de vantagem em fazermos orações? Mas não tiveram um final feliz, não foi bom, não foi bom. Desviam-se e atormentam com muitas dores. Lares sem Deus geralmente são desestruturados. Comunicação no nível máximo. E muitas vezes, não estou generalizando não, muitas vezes sem amor, sem desejo. Pessoas que andam sem Deus, nada pode preenchê-los. Eu quero deixar com os irmãos 4 conselhos, que foi o que Paulo deixou para Timóteo. Porque Timóteo era um jovem pastor, estava iniciando o seu ministério na igreja de Éfeso, e poderia passar na mente de Timóteo também ele entrar no mesmo vagão de pessoas da cidade, e quem sabe dentro da sua comunidade, que dividiam Deus, o calor, a obediência, sua vida como ali na igreja cristãos, com a correria da vida. Eu fico triste quando alguém começa a abrir uma fatia da sua vida na igreja com o serviço. Começa a entrar devagar em uma área abençoada, sagrada, rica. Dar tempo a Deus. O Salmo 127 nos ensina: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nós dividir nosso tempo. Caso contrário, desviam-se da fé, porque a vida do crente, irmãos, não é estagnada. Nós nunca estamos parados. Você para de ler a Bíblia, você começa devagar a dar uma ré da intimidade com o Senhor. É imperceptível. Você desliga lá no fogão a leiteira que está com a água borbulhando, não é? Lá, você fechou, você põe o dedo lá, vai te queimar, mas começa devagar a esfriar. Então é muito importante essa intimidade com o Senhor. O primeiro passo que Paulo já fala para Timóteo, para que essas coisas não se apeguem a ele, qualquer área que o seja, que tire, exclua Deus. Não tenho tempo agora para Deus, eu vou deixar não, irmãos, temos que viver uma vida
100% sobre o óleo, cuidado de Deus. Por isso Timóteo recebe essa instrução. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Temos tempo para entrar nesses qualificativos aqui, mas são compreensíveis. Mas quero que a parte A, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge. Foge. Fugir é uma atitude espiritual às vezes. Fugir não é covardia. Fugir não é declarar-se fraco. Não, irmãos. José fugiu do perigo. Paulo fala mesmo aqui em Timóteo para os jovens: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Fugir é reconhecer que é fraco diante do problema que está ali iminente. Fique longe, distante, corra para perto do Senhor. Nós não somos suficientes para enfrentarmos o mal sozinhos. Pedro duvidou do Senhor, não fugiu, não se curvou diante do Senhor. Se tenha misericórdia, continue orando. Ele usou do outro lá. Não, Senhor, para mexerem com o Senhor, tem que passar em cima do meu cadáver. Mas depois ele negou Jesus 3 vezes, e ele não acreditou no que lhe acontecera. Mas o galo cantou, ele desatou-se a chorar e reconheceu. Por que não ouvir? Foge. Foge. Foge destas coisas. Não precisamos alinhar quais são as coisas, mas você sabe, todos nós sabemos, as certas coisas que começam devagar no nosso propósito vão ganhando espaço. Mas se você está tirando a sua possibilidade de servir melhor o Senhor por causa disso, foge, foge. Outro ponto que Paulo deixa aqui: milita a milícia da fé, combate, né? É o verso seguinte, né? Combate o bom combate da fé. O que é combater? Não é uma lutinha, não é irmãos, o mundo está aí e com Jesus nós enfrentamos qualquer problema. Ninguém tem desculpa alguma para qualquer tipo de tropeço, culpando alguém. Somos nós, é o nosso eu. Mas diz que milita a boa milícia, combate, leva a sério o bom combate da fé. Então, irmãos, é bom que nós fujamos do mal, mas ouçamos também o que Paulo está dizendo a Timóteo. Se você lê 1 Timóteo em casa, se não tem essa familiaridade com Timóteo, você vai ver que Paulo dá muitos conselhos para Timóteo. Diz: tu, ó homem de Deus, aplica-te à leitura. Fazendo essas coisas serás um bom ministro, no caso dele, de pastor da igreja. Mas ele diz: persiste em ler. Ler o quê, irmãos? Ler as cartas que Paulo estava enviando para ele, inspiradas pelo Senhor, para nós hoje lermos a palavra de Deus. Cuida-te de ti mesmo, que é o que Paulo recebe, Timóteo. Cuida de ti mesmo, da sua vida. Marca as pessoas com seu desejo, sua sede de voltar e servir o Senhor, de servir o Senhor. Combate o bom combate. E quando a gente vê essas guerras entre países, eles não vão com um revólver de 2, 3 balas. Eles vão com canhões, tanques de guerra. Irmãos, nós precisamos, né, de estarmos
bem conscientes que a vida é uma luta, é um combate. Mas, talvez os irmãos possam pensar comigo, mas, puxa vida, não vale a pena esse tipo de vida. Eu vou ficar fugindo aqui, fugindo para lá, lutando. Irmãos, a vida não é uma luta. A vida é uma entrega. A vitória vem quando nós entregamos. Falando nesse assunto de preocupação com a vida financeira, né, das pessoas, você pode ler o Salmo 73, Salmo de Asaf, que ele quase desvia da fé, até que ele entra no santuário do Senhor, e ele entrega tudo ao Senhor. Jó 21 fala coisa semelhante. A vida é uma entrega. Todas as pessoas que debruçam, né, sobre o Senhor e se entregam, começa ali a ter uma vida de vitória. É prazer fugir das coisas que atrapalham a nossa vida espiritual, quando Jesus está no centro. Por isso que nós temos aqui esse versículo: exorta-te perante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas. O que eu quero dizer, irmãos? Deus penetra no íntimo de nossos corações e nos dá vida. Nos coloca na presença dEle e vivemos uma vida cheia da vida do Senhor. É a entrega, é o fugir para os braços do Senhor. Quando Ló, em Gênesis 19, recebe do Senhor, dos anjos, aquele recado: pegue seus filhos, suas filhas, seus genros, sua esposa, fujam para Zoar, subam, porque o Senhor vai destruir esta cidade. E Ló, depois de tanta insistência, ele sai com toda a família. Ele não olhou para trás, ele fugiu. Pode ser que eu olhe para trás, o calor seja tão grande que me queime os olhos. Ele fugiu, e lá ele preservou a vida. Mas a esposa olhou para trás, tornou-se numa estátua de sal. Fugir é uma atitude de obediência, às vezes é uma atitude de preservar a vida. Lutar, combater, é uma entrega para o Senhor, que vivifica todas as coisas. Aqui, irmãos, os irmãos poderão até não lembrar tudo o que eu falei hoje de manhã, mas isso eu gostaria que levasse cravado. Perante o Deus que vivifica, que a todas as coisas vivifica. O que é que Jesus Cristo disse em João 10:10? Eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Irmãos, às vezes eu me cobro, às vezes começa aquela tristeza, às vezes começa a angústia, começa a brotar, porque a vida é assim. Você às vezes tem um desencanto aqui, outro lá, você faz algo que desagrada ao Senhor, e aquele conjunto começa a criar um limbo, aí você começa a ficar um pouco frio. Eu corro para esse versículo: Senhor, esse versículo não é uma mentira, não é uma farsa, e também não é tudo que o Senhor tem para mim. Algo está errado, não é com a sua palavra, não são com as palavras do Senhor, mas é comigo. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente, independente da situação, independente das circunstâncias, independente de como estamos nesse mundo. O crente desfruta vida, crente em Cristo. Isso é um conforto, irmãos. Amós também tem um recado semelhante ao povo de Israel. Capítulo 5, no verso 4, diz: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Tem alguém hoje de manhã está
frio, desanimado, parece que as coisas não deslancham, você pisa no acelerador e não anda, alguma coisa está acontecendo. Mas o que a palavra de Deus? Buscai-me e vivei. Há um propósito. Deixe Deus tomar conta, deixe Deus trabalhar nos íntimos. E uma outra coisa, irmãos, é bom que muitas vezes você não pode falar tudo para todos, mas você deve falar tudo para o Senhor, porque Ele sabe. Antes de nós falarmos, o Salmo 139 nos ensina isso. A palavra ainda não chegou à nossa boca e o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe o que nós pensamos, sabe como nós estamos. Quando Elias, fugindo de Jezabel, entrou numa caverna e ficou lá naquela escuridão, olhava o sol lá fora, mas ele estava sem forças, não queria sair. O Senhor foi lá e falou: que fazes aqui, Elias? Arrancou Elias da caverna, confortou e consolou Elias, e falou que sabia tudo a respeito de Elias. E aí, final do capítulo 19, você vê um outro Elias. Deus o confortou, Deus o consolou. Jacó é algo semelhante. Ele pisou na bola com seu irmão Esaú, deixou o pai zangado com ele, e aí a mãe orienta ele: sai daqui, vai para casa do seu tio em Harã. E agora Jacó, aquele menino mimado, sempre com a mamãe, agora sai da sua parentela e vai para um lugar, e agora a tristeza toma conta dele, a angústia: o que será da minha vida, o que é que eu fiz, até que ele tem lá em Manaim, uma região, ele tem um encontro com o Senhor. Gênesis 26, ele diz: o Senhor está aqui, ele clama, verso 10, e eu não sabia. Irmãos, Deus está em todos os lugares, e quando ele diz aqui, o Deus que vivifica todas as coisas, você não pode pensar só no material. A chuva cai, molha a planta, fica bom, acaba com a poluição, é bom isto. Mas, irmãos, o que é mais importante neste mundo? É você, é o ser humano. No Salmo 4 nos ensina isso. O salmista diz: quando eu olho a criatura, essa gigantesca construção perfeita, esse lugar lindo, eu fico pensando: quem sou eu? Que é o homem? Que cada manhã o Senhor o visita. Irmãos, poderia ter só você ou eu nesse mundo. Jesus viria e daria a sua vida. Deus nos ama. Deus tem plano a cada um de nós. Esse é o conforto que vem do alto. Eu quero ler aqui o Salmo 68, somente alguns versículos, verso 3 em diante. Olha que lindo. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Aqui a palavra é o justo. O que é o justo? O justo é aquele que ajusta a sua vida em Deus. Ele ajusta a sua vida. Ele reconhece que Jesus lava a sua vida, perdoa seus pecados, coloca num caminho reto. Deixa comigo, é o que Deus diz. Eu vou te abençoar. Os justos cantam, regozijam na presença de Deus e folgam de alegria. Ele esbanja gozo,
ele esbanja alegria, esbanja vida. Isso não é uma mentira, não é uma coisa figurada, não é a poesia, isso é a palavra de Deus. E continua: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai que cavalga sobre as nuvens. Cante a Deus que viaja sobre as nuvens, né? E traz, né, a sua direção, o seu frescor, o seu gozo sobre as nossas vidas. E aqui ele continua para encerrarmos, né? O Senhor é o seu nome, exultai diante dele, Pai dos órfãos, juiz das viúvas, o Deus é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreis. O justo e o rebelde. Mas veja aqui, Deus faz promessa à nação de Israel e ao seu povo também. É o mesmo Deus que faz rios no deserto, né? Que quebra montanhas. Nós cantamos antes da mensagem aqui, essas últimas palavras de Jesus no sermão da montanha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assimilar um homem prudente. Veio rio, vento, tempestades, bateram sobre aquela rocha, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Esse versículo não trata sobre a vida eterna. Não está falando, como Paulo diz aqui, o que é importante para nós também, falando sobre o que Timóteo deve ter sempre em sua mente. O verso 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também fosse chamado. Quando você olha, levanta os olhos para os céus, você lembra de duas coisas: Deus me guarda, Deus me conforta, e também eu tenho uma morada eterna. A minha rocha é o Senhor. Mas aqui, quando Paulo termina ou quando Jesus termina o sermão da montanha, ele estava na nossa vida aqui, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelharei a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus. Aí vem os problemas, batem, vem os problemas, os fenômenos da natureza, bate, ela permanece firme, porque ela foi construída sobre a rocha. Deus é fortaleza que vivifica todas as coisas. E para concluir, amados, este é o nosso grande Deus. Veja aqui, o verso 13, exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ao único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, e a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder sempre eterno. Amém. Aqui, irmãos, fala muito da importância de crermos no Senhor Deus. Perante Pôncio Pilatos, Jesus, que fez a boa confissão. Quem conhece os evangelhos, sabe que Jesus, no final da sua vida, antes da cruz, ele foi julgado por Pilatos. Na realidade, foi o contrário. Foi Jesus que olhou no fundo dos olhos
de Pilatos e deixou Pilatos intrigado. Porque ele olhou para Jesus: não me respondes nada? Você não sabe que eu tenho autoridade de te prender, de te soltar? Jesus disse: não terias autoridade se não viesse do meu Pai, do alto. E depois ele diz: você diz que tem um reino? Eu disse: eu tenho um reino. Meu reino é eterno. Ele não é desse mundo. Daqui eu não sou. Não disse mais nada. E depois ainda a esposa de Pilatos manda um bilhetinho para Pilatos: não te envolvas com este justo, porque num sonho eu muito sofri a seu respeito. Nós servimos a um Deus maravilhoso, um Salvador amado, que perante Pilatos não fez uma defesa de libertar-se, não quis trocar as palavras que ele fazia. Não, já está nas mãos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele fez tudo para vencer o inimigo, dono das pessoas que estão nesse mundo, que não entregam seus corações, suas vidas a Jesus, mas somos salvos por Jesus. E aí ele fala sobre a Trindade Santa, né? Referindo-se ao Senhor, ao único que possui imortalidade e habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Jesus Cristo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Vamos receber sempre, irmãos, conforto do alto. Quando a tristeza... Tem uma frase que eu li: olha, quando a tristeza bate à porta do seu coração, mande a fé encontrá-lo. Ela vai sair, não vai entrar. Ou se está dentro, vai sair para a janela. Deus nos ama. O Deus que a tudo vivifica. E o alvo do Senhor é vivificar corações. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos agradecer ao Senhor esta manhã. Vamos agradecer a sua palavra. Nós temos tudo para sairmos depois da nossa escola dominical, coração transbordando de gratidão, porque o Senhor cuida de detalhes de nossas vidas. Obrigado, Pai amado. Louvado seja o teu nome. Agradeço por esse bloco da tua palavra, que não foi extraído tudo o que poderia ser feito pelo fator tempo. E também, ó Deus, não foi tão ampliado como o Senhor deseja, por falha do teu servo. Mas abençoa, ó Deus. Torna vivo o que o Senhor planeja para as nossas vidas. O Senhor conhece cada e quantos corações temos aqui nesta manhã. Abençoe a cada um. Que as portas estejam abertas. Que estejamos prontos, ó Deus, a seguirmos seus planos, sua vontade, o que o Senhor quer. Nós pedimos essas coisas. Também agradecemos sempre. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.